Amados, seja muito bem-vindo. Nós nasceu com um propósito claro para diariamente conectar o homem a Deus, criando uma rotina espiritual que fortalece fé, molda o caráter, estabelece homens firmes, guiados, alinhados com a lei e moral de Deus. Nós somos da Comunidade das Nações, mas não carregamos aqui uma bandeira de igreja. Meu nome é Juvencio Salles, sou pai da Sofia, a filha do milagre, pai da Sara, a filha da promessa, casado com a Brena, a leoa. Nosso líder espiritual é o pastor Davi Herculano. Hoje quem vai ministrar a palavra para nós é o pastor Leonardo Maia. Pastor, que o Espírito Santo de Deus o conduza, abençoe cada palavra ministrada, cada palavra que sai da sua boca, que ela venha como flecha para atingir nossos corações. O senhor tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e concluir com oração. Depois disso, nosso final é 6h30. Você que tem o seu compromisso, fique muito à vontade em deixar a sala. Mas ficamos 5, 10 minutos depois, que carinhosamente nós batizamos da hora da resenha. Você é nosso convidado para ficar aí na hora da resenha. Pastor, a sala está com o senhor. Amém. Bom dia a todos. Paz do Senhor Jesus. Está todo mundo me ouvindo direitinho aí? Muito bem, pastor. Maravilha. Fico muito feliz, pastor Juvencio, pelo convite. E eu acredito que juntos vamos desfrutar de reflexões riquíssimas para o nosso coração. Fiquei na incumbência de trazer uma reflexão acerca do Provérbios 13. São 25 versículos, bastante lições, mas quero ressaltar apenas 3. Ler 3 versículos e depois nós vamos tratar de lições muito relevantes para o nosso coração e principalmente para o nosso dia a dia, como homens do Senhor, homens renovados. É para mim um motivo de muita alegria poder compartilhar com vocês, senhores. Amém? Amém. O texto de Provérbios tem como subtema, a minha versão é King James atualizada, e ela tem como um subtema acerca do texto, o seguinte: o tolo não ouve o próprio pai. E eu gostaria de ler com vocês 3 versículos, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 20. E nos diz assim: o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Do fruto da boca, o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. Verso 20. Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Amém? Eu gostaria Amém. de trazer ao coração dos amados uma reflexão que seja simples e bastante prática para nós. A vida é cheia de acertos e erros, uma variação de escolhas, vontades e decisões. O acaso, a sorte e outros mais, como recursos da simpatia ou crenças, costumam trazer direções para a nossa vida. E são meras façanhas de mentiras e incertezas que esgotam a nossa esperança de dar certo na vida. Diante dessas crenças, eu faço a seguinte pergunta introdutória: qual é o ponto leal que você tem como guia para as suas decisões?
Poderíamos citar algum tipo de guru, as redes de internet, talvez você que seja uma pessoa midiática, o Instagram, Facebook e outros mais, que talvez seja esse ponto leal, a sua bússola para as suas decisões e escolhas. E até mesmo o nosso coração. Muitas vezes somos acometidos de escolhermos as boas intenções do nosso coração como verdades. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Nossas emoções são volúveis e que muitas vezes pensar com o coração nos faz errar. O livro de Provérbios é um livro que traz lições riquíssimas. É um mapa de sabedoria para todas as áreas da nossa vida. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Ele é como se nós tivéssemos a oportunidade de tê-lo como um livro de cabeceira. Se todo dia nós lêssemos, cada capítulo seria muito rico para o nosso conhecimento, para as nossas vivências e para nossas boas escolhas. Um recurso ideal para nós alcançarmos boas decisões, boas escolhas. Um recurso que nos traz grandes bênçãos. E ser abençoado é muito mais do que ter pensamentos positivos. Ser abençoado vem da palavra shalom, que não se limita apenas na palavra em hebraico, que traz o significado de paz, mas sim algumas verdades acerca dessa paz. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. São recursos que transmitem a paz e faz valer essa palavra shalom todos os dias para a nossa vida. Então, o livro de Provérbios é um livro de instruções, o ideal de Deus, o ideal de um sábio, de um pai aos seus filhos amados. Instruções práticas, nada muito surreal, mas questões práticas mesmo, rotineiras. Como lidar com os filhos, como lidar com amigos, como lidar com escolhas. Algo muito prático, muito perto da gente. E isso faz com que todas as nossas leituras sejam muito próximas de nossas experiências, vivências no dia a dia. O que vai, na verdade, trazer alguns contrastes para nós, até algumas indagações acerca do livro de Provérbios, é que foi escrito por Salomão, um homem de Deus, um homem de muita sabedoria, e essa sabedoria, ela é um dom de Deus, ela foi dada por Deus. E Salomão, no final da sua vida, ele pisa no tomate. Ele realmente erra muito. E aí eu, pensando sobre isso, percebo que, assim como o Provérbios é um mapa do tesouro, não basta apenas termos um mapa. Ter um mapa não significa que nós temos o tesouro. Ter um mapa significa que nós sabemos onde ele está. E isso vai nos requerer muito trabalho. Cavar mesmo, procurar, garimpar, trabalhar, buscar, para de fato gozarmos desse benefício, esse tesouro tão rico, que são palavras de orientações, palavras que nos traz boas escolhas diante de nossas decisões. E diante dessas verdades, eu gostaria de trazer ao nosso coração, nesses 3 versículos, 3 simples reflexões acerca do texto. O primeiro se encontra no verso 1, onde diz que o filho sábio acolhe a orientação do pai. E a primeira lição para nós, homens, é se deixar ser pastoreado. Isso é rico para nós e muito desafiador. Primeiro porque o livro ele foi escrito por um pai que ama seus filhos. Então, a leitura
do livro de Provérbios é o de um pai que ama, um pai que quer que esse tesouro se torne um legado e que ele se perpetue com seu amor aos seus filhos. E quando a gente olha a questão de pai, eu não sei como é que talvez a sua vida ela foi vivida com seu pai, talvez muitos tiveram seus traumas, mas a Bíblia traz a referência de um pai responsável, um pai amoroso, um pai que traz o possível para os seus filhos, para que eles acertem o alvo, para que eles consigam chegar. Então, toda vez que eu olho essa palavra pai no texto, eu vejo um referencial de cuidado, mas também de liderança. Alguém responsável para liderar. E aí que mora a nossa lição, porque muitas vezes os homens têm dificuldade de serem liderados. Somos muitas vezes forjados a cuidar de nós mesmos, a resolver os nossos problemas sozinhos, sem querer ajuda, como uma expressão de força ou superioridade. Então, pedir ajuda é nobre, é uma característica agradável aos olhos do Senhor, porque faz parte da escola de Jesus. Todos que ingressam no Evangelho e o aceitam como Salvador, ingressam nessa escola que é ser humilde e manso de coração. Jesus deixou claro essa lição para quem nos segue. Então, pedir ajuda é uma virtude de humildade, uma escolha de humildade, e que isso é agradável ao Senhor. E muitas vezes a sua liderança ela é a resposta de Deus para a sua vida. As programações da igreja são respostas de Deus. Muitas vezes nós nos reunimos na igreja, frequentamos as reuniões, mas nós não nos deixamos ser liderados. Nós não pedimos ajuda, nós não recorremos a esses recursos que muitas vezes são respostas de Deus para os nossos problemas rotineiros, dentro de casa, no trabalho, diante de nossas decisões. A própria palavra que se prega nos púlpitos, o evangelho que muitas vezes mexe com as nossas estruturas, é uma palavra que nos corrige, que nos alinha, e que muitas vezes nós não podemos recorrer a essa igreja ou a essa pregação que possa massagear o nosso ego. E os textos de Provérbios, versículo 10, versículo 13, vai justamente falar sobre esse aspecto de vara, de disciplina, de correção, de alinhamento. Então, muitas vezes, nós, homens, não procuramos ajuda e nós, muitas vezes, líderes, achamos que somos detentores da verdade, que nós não precisamos de alinhamento, nós não precisamos de liderança. E, muitas vezes, nós perdemos esse recurso como resposta de Deus. Então, líderes que são liderados, é uma pesquisa isso, já está provado que líderes que são liderados são os que mais têm sucesso. Então, é muito importante essa primeira oportunidade de reflexão, de acolher a correção, de tanto pedir ajuda, quanto se deixar ser ajudado. Isso faz muita diferença no nosso dia a dia, muita diferença diante das nossas decisões, e que sim, é uma oportunidade de gozarmos da resposta de Deus diante das pessoas que nos cercam, como pais, como líderes, como pessoas que são ferramentas de Deus para nos abençoar. E eu falei também das programações da igreja. Eu acredito que a programação da sua igreja trabalha com homens, mulheres, líderes, casamentos. Quantos estão falidos? Quantos relacionamentos estão falidos? E muitas vezes nós escolhemos não nos expor, escolhemos nos ausentar de qualquer pressão. Isso é traumático, decepcionante, porque isso é como se nós disséssemos
para Deus que nós não precisamos de ajuda. Então, a primeira proposta da reflexão de hoje é pedir ajuda, é se deixar ser pastoreado. Muitas vezes recebemos uma palavra de orientação que nós não gostamos, de um tipo de alinhamento. Tudo isso faz parte do nosso crescimento, da nossa melhoria, e isso é agradável aos olhos do Senhor. A segunda reflexão é baseada no verso 2, que diz assim: do fruto da boca o ser humano se alimenta do bem, entretanto a ambição dos ímpios é a crueldade. E eu coloquei aqui o seguinte: o fruto da boca, o que você fala é poderoso. Ultimamente eu ouvi uma reflexão acerca disso, e eu quero replicar para vocês. Eu achei interessante demais sobre a fala, sobre o que nós falamos. Ele trouxe pelo menos 3 oportunidades para nós diante da fala. Quanto a nós, fale menos possível. Fale o mínimo, só o necessário. E ele traz para nós, muitas vezes, essa palavra, porque nós investimos em propaganda de nós mesmos. Nós nos levamos a promoções de que somos melhores, de que conseguimos vencer, e muitas vezes o excesso desses elogios é a falta do que realmente acontece na nossa vida, do que realmente nós somos. E eu, falando sobre isso, pensando sobre isso, muitas vezes nós falamos de nós mesmos, procurando trazer uma propaganda enganosa de nós mesmos. E aí eu fico imaginando a parte em que Jesus procura um fruto daquela figueira tão verdinha, tão bonita, ele procura e não acha nada. E ele amaldiçoa aquela figueira. Na verdade, Jesus não jogou praga. Jesus simplesmente revelou a verdade daquela figueira. Imagine se, diante das nossas propagandas, para nos autopromover, para de alguma forma conseguirmos melhorias ou oportunidades melhores, mas fruto de mentira, fruto de propaganda enganosa. Então, a oportunidade de falar de nós mesmos, fale o necessário, fale o pouco, fale muito pouco de você mesmo, principalmente para não cair nessa cilada de falar de propagandas enganosas daquilo que você não é. E segunda fala, ele diz o seguinte: jamais fale de ninguém. Jamais fale de ninguém. Eu acredito que os homens não cometem esse erro, não fazem fofoca de ninguém. Isso é traumático, triste, decepcionante. Então, a segunda proposta de falar: não fale de ninguém, não seja um instrumento de desgraça para alguém. A Bíblia fala sobre a fofoca e sobre a feitiçaria, estão no mesmo patamar. Por isso, não fale mal de ninguém. E por último, sempre fale muito de Deus. Sempre fale muito de Deus. E esse é o nosso maior legado, falar de Deus. E a sua fé fala muito. A sua fé fala muito. A Bíblia vai falar em Mateus 12, que a sua fé, assim como o reino de Deus, implantado em você, é como um grão de mostarda. Jesus traz uma simbologia maravilhosa acerca disso, dizendo o seguinte: que esse grão cresce, se transforma numa árvore, a ponto de ser abrigo para pássaros, para pardais. E aí eu pergunto para você: o quanto você fala de Deus, o quanto você tem de Deus naquilo que você fala, que a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Será que a sua fé tem crescido a ponto de ser uma árvore que traz abrigo, traz sombra, traz esperança? Os pardais são aves difíceis e muito complicadas, porque elas não fazem ninho em qualquer lugar. Será que as pessoas conseguem se aproximar de você com confiança por causa da sua fé, por causa do reino implantado em você? Então, falar de Deus não se limita apenas em uma boa oratória, mas se completa naquilo que você é, em suas atitudes, naquilo que você exerce com bastante destreza. E por último, o verso 20, que nos diz assim: aquele que caminha com os sábios
será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Qual é a sua companhia? Qual é a sua companhia? Salmo 1 e Salmo 91 estão intimamente ligados, mas se contrastam no mesmo verbo. São direções diferentes. Andar e habitar. É a mesma palavra, mas com direções e intenções diferentes. No Salmo 1, o fato de você andar é uma oportunidade para que você seja influenciado. Uma vez que você anda, você senta e você acaba sendo tão influenciado a ponto de fazer com que as suas atitudes sejam as mesmas daqueles que praticam o mal ou o bem. E eu fico muito preocupado com as pessoas que nós nos relacionamos, andamos, porque somos influenciados de alguma forma. O Salmo 91, ele fala sobre o verbo habitar, que na verdade está no gerúndio, habitando, que é uma ação constante, é uma ação de prática permanente. E aqueles que habitam no Senhor, estão habitando o Senhor, terão suas bênçãos, terão suas boas escolhas, que é um chamado de comunhão. Então, diante desses dois textos, a gente percebe que andar, habitar, vem de relacionamentos, de influências, de escolhas, e que muitas vezes está muito ligado com as pessoas, está muito ligado com as pessoas que a gente anda, que a gente convive. Então, faça boas amizades. Faça boas amizades. Ande com pessoas que podem ser sua referência para outras pessoas na sua ausência. Amizades que te façam crescer no Senhor. Ande com amigos, porque nas suas lutas eles irão guerrear com e por você. Como exemplo de Davi, quase que morre, mas por seus amigos, seus guerreiros, ele conseguiu viver. Ande com pessoas que enriqueçam sua alma com virtudes do Senhor. E é muito gratificante nós estarmos envolvidos com boas amizades. Eu digo para os homens, todos os homens, sendo eles líderes, membros ou simpatizantes do Evangelho, mesmo que talvez você não reconheça essa verdade, ela é bíblica. Ela é uma lição de Provérbios, de ter cuidado com as pessoas que você anda, que você convive, que você muitas vezes dá as suas saídas, até mesmo convida para dentro da sua casa. Elas te influenciam. Então, o autor aos Provérbios, ele traz essas lições para que você escolha bons amigos, boas pessoas, sábios, que te elevam, que te façam crescer e que sejam bênçãos de Deus para a sua vida. Então, diante dessas três lições, gostaria de concluir dizendo o seguinte: peça ajuda e se deixa ser ajudado. Não pense em resolver seus problemas sozinhos. Muitas vezes, suas orações no secreto com Deus são oportunidades em que Deus permite que pessoas, seus líderes, possam te ajudar, te orientar com palavras de Deus, com decisões, muitas vezes respaldadas na palavra do Senhor para a sua vida. Segundo, fale o que produz alimento para a vida. Fale o que produz alimento para a vida. E, por último, ande com pessoas do bem. Ande com sábios, para que você seja cada vez mais abençoado pelo Senhor. Amém? Amém. Deixa eu orar. Ora aí, pastor. Senhor Deus, nós te damos graças nessa manhã. Muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar da sua palavra com os meus amados irmãos. E de uma forma especial essa palavra possa produzir frutos. Seus corações sejam, sim, terras férteis
para boas sementes. Que o Senhor nos ajude a quebrar esse vínculo, Senhor, egoísta, de querer resolver as coisas sozinhos, mas que possamos, sim, submeter as nossas lideranças, sermos, de fato, pastoreados, sermos aconselhados, possamos acolher, Senhor, a orientação vinda do Senhor. Nos ajude, meu Deus, no que falar, que as nossas palavras sejam reflexo de nossa fé, e que o Senhor nos permita, Senhor, termos bons amigos, que possamos, sim, andar com sábios para crescermos na fé, para termos força e para termos amado a direção do Senhor, a direção certa nesse mapa do tesouro. Assim te louvamos e glorificamos o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se essa palavra fez sentido para você aí, dá um amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém, amém. Amém. Ei, pastor Amém, Leonardo, glória. o senhor pegou literalmente o coração do autor de Provérbios, só nos instruiu, só trouxe Amém. instrução para nossa alma, né? Trazendo logo o subtítulo aí do capítulo: Tolo não ouve o próprio pai. É um homem que não consegue ser liderado. Um homem que desde a sua adolescência não consegue ouvir a instrução do pai. Então esse homem vai ter dificuldade de ouvir a dificuldade do Eterno. É como o pastor falou, é um mapa na sua mão. Sim. Mas não significa que temos o tesouro. O mapa do tesouro nos garante acesso, mas não garante o tesouro na nossa mão. Homens que não conseguem ouvir. Meu irmão, que instrução de Deus para nós. Nós precisamos aprender a ouvir dos nossos líderes. Líderes liderados, a expressão que o pastor usou. Sermos líderes liderados. Termos uma referência realmente de pai. Então, assim, se hoje você, como filho, não teve uma referência de pai, você pode, a partir de você, mudar a história da tua geração. Você passar a ser a referência para o teu filho. E o teu filho poder declarar: eu tenho uma referência de pai, porque ele me instruiu na palavra de Deus. Ele deixou o maior legado que um homem pode deixar: inculcar a palavra de Deus na mente e no coração do seu filho. Meu Deus. Aí o pastor vem com a fala. O que é que você anda falando, meu irmão, nas esquinas? As tuas palavras têm edificado outras vidas ou têm destruído a reputação de outras pessoas? Não seja, olha como é forte o que o pastor falou, não seja instrumento de desgraça para outros homens. Fale muito de Deus, a sua fala revela a sua fé. Uau! Fale muito de Deus, a sua fala revela a sua fé. E o pastor conclui: em qual mesa estamos sentando? Quais são as mesas, meu irmão, que nós estamos escolhendo sentar? Que pessoas nós estamos escolhendo caminhar? Aqui hoje somos mais de 100 homens aqui na sala. Tem homens que estão conosco desde o dia 1º de dezembro. Hoje é o dia 50, pastor Leonardo. Hoje é o dia Maravilha. 50 de 365. Muito. Cada dia que passa é um degrau que a gente sobe, é uma semente que a gente planta, e isso está nos levando para um caminho que o Eterno vai nos revelar com muita intensidade. Isso me agrada muito. Meu irmão, escolha pessoas a caminhar contigo. E essa pessoa, às vezes, nem vai ser a pessoa que vai te dizer a palavra doce e mansa que você quer ouvir.
mas vai ser a palavra cirúrgica que você precisa ouvir. E o pastor falou de um coração ensinável. Líderes, você é um líder. Não tem nenhuma função. Você é um líder. Você é um líder da sua casa. Deus te colocou como cabeça. Lidere sendo liderado. O pastor nos instruiu dizendo que esse líder é o líder de sucesso. Um líder que é liderado é um líder que tem progresso, é um líder que tem sucesso. Pastor, muitíssimo obrigado pelas suas palavras de instrução para as nossas vidas. Quantas chaves, né, o Senhor deixa para nós hoje, e cada palavra que o Senhor ministrou para nós recaia sobre a sua vida, pastor. Multiplica a sua semente, multiplica a sua sementeira, que o Senhor possa continuar sendo usado sempre. E como temos um longo culto aqui de 365 dias contínuos, que o Senhor possa estar conosco aqui outras vezes, no nome de Jesus. Né? São 6h31. Aqui, se você quiser continuar conosco, fique muito à vontade aqui, que a gente inicia aqui a hora da resenha. Mas se você precisar sair para levar filho para a escola, para o trabalho, fique muito, muito, muito à vontade. Alguém quer fazer algum comentário aí? Ou a instrução ainda está batendo no juiz, você está ainda pensando na mensagem do pastor? Meu Deus, quantas palavras de sabedoria. Quantas palavras de sabedoria vem sobre nós. Eu vou te citar, Manuel Tobias, porque ninguém levantou a mão. Passei a bola para ti. Opa! Oi. Oi, Elielso. Só um minutinho, Manuel Tobias. Quero honrar aqui a vida do pastor Leonardo. Esse homem foi quem me botou na linha, né? Quando estava desgarrado, perdido lá. Né? Ou muitas vezes esse homem assim, foi me buscar mesmo no lamaçal, né? Dava uns puxão de orelha, ele passava, alisava, depois batia. O que foi que você fez, meu amigo, para ele colocar na linha? Foi o que eu fiz? Para ele colocar na linha? Muitos erros, né? O pastor Leonardo, ele é realmente aquele pastor que ele deixava as 99 e ia atrás de uma, né? Me lembro que uma vez ele em outra cidade, eu tinha me afastado, me desviado, né? E quando falaram para ele pegou a motinha dele, foi bater lá na minha casa, e eu tava saindo, acho que tava separando, né? Com a ex-esposa. Ele chegou lá, rapaz, esse homem soltou o verbo mesmo, falou que eu fiquei olhando para ele assim, rapaz, esse cara pensa que é meu pai para falar de jeito comigo? Meu pai fala comigo de jeito. E aí falou mesmo, e quando ele saiu, eu baixei a cabeça, fiquei por ali, né? E hoje entendo, né? Inclusive, numa decisão muito importante uma vez na minha vida, né? Em que eu tinha brigado com meu irmão, que eu trabalhava com ele, e aí cheguei para ele para conversar com ele, dizendo que ia botar meu irmão na justiça e tudo mais, já tinha procurado o contador e estava com tudo certo. Para resumir, ele me disse, meu filho, fale para o seu irmão, se ele lhe der R$1, seja grato, diga amém. E eu olhei para ele assim e digo, esse cabo é doido. Tá vendo, ele tá vendo que eu estou aqui liso, cheio de conta para pagar, e ele chegar para mim e dizer que eu tenho que agradecer meu irmão se ele der R$1, é doido. Eu saí com aquela palavra, eu disse, não, pastor, não consigo fazer isso não. E ele saí e fui para casa, passei umas 2 semanas sem dormir, tinha pesadelo, eu tinha que fazer aquele posicionamento, e eu fiz, e a minha vida mudou. Foi totalmente diferente, eu voltei a dormir, e depois de uns anos, o meu irmão, né, decidiu vender as lojas, e quem foi que ele procurou? Né? Depois de acho que 1 ano e pouco, né, meu irmão decidiu vender as lojas, e quem foi que ele procurou, né, para vender, para negociar, né? Então, eu tenho muitas referências do pastor Leonardo, e eu não poderia deixar de honrar a vida dele, né? E sobre nós temos referência, né? Nós não temos como não ter referência.
Se você não tem uma referência visível de homens posicionados ali, você pode ter certeza que você está carregando péssimos homens. E se você nem caiu a real ainda para você, a ficha nem caiu. Né? Nós somos o reflexo das 5 pessoas mais próximas ali com quem nós caminhamos, e que hoje a gente possa parar e analisar quem são essas pessoas que a gente está realmente ali caminhando. Será que essas pessoas estão realmente dizendo o que a gente precisa ouvir ou o que a gente quer ouvir? Porque uma grande falha do homem é isso, né? A gente quer estar perto de quem fala o que a gente quer ouvir, não o que a gente precisa. E hoje eu tenho a honra de caminhar com homens que, quando dá um puxão de orelha, né? Vem aquela palavra, o pai corrige o filho que ele ama, né? E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês aqui, pastor Leonardo, Juvencio, grandes homens que estão aqui, que eu serei eternamente grato. Obrigado. Tamo junto, meu irmão. Provérbios 13, viu, Paulo? O Paulo perguntou qual foi o capítulo de Provérbios. Provérbios 13. Vai, Manuel Tobias. Pois é, bom dia a todos. Pastor Leonardo, que bênção, que palavra maravilhosa. Palavra inspiradora e palavra que todo homem tem que escutar sempre essa palavra. E assim, eu estou praticando, né, Juvencio? Estou praticando aqui em Tiago 1,19. E cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. E você sempre me coloca para me falar, né? Mas eu estou aqui para obedecer, né? Quando você me convoca. Mas assim, eu tenho praticado sim. Eu tenho praticado sim. E é uma das facetas da minha vida que, nesses últimos anos, eu tenho, pastor Leonardo, buscado isso realmente em esse policiamento, vamos dizer assim, né? Tiago aqui deixa bem claro, né, que nós temos que estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E, na verdade, conectando o Salmo 1, que é um texto que também eu tenho buscado praticar, né? E principalmente homens como nós, todos aqui, nós temos muitos grupos de WhatsApp, né? Você falou aí que isso serve muito também para homens midiáticos, né? Então, nós temos que se policiar, sim. Eu fui atleta por muito tempo, depois que eu parei de jogar, de atuar, né, como profissionalmente, você começa a jogar rachas, peladas, né? E aí é um perigo, porque tem muitos grupos, né, Juvencio? Grupos de WhatsApp, e aí muitos querem te colocar, e aí começa não, é tranquilo, para informação, de racha, de jogo, e aí que começa, sem querer, você começa a participar de uma armadilha, e nós temos que ter posicionamento, sim, né? Eu quero contar aqui um testemunho rapidinho, que eu participava de um grupo e aí começou a vir fotos de mulheres, né? Fotos de mulheres de encontros, né? E aquilo, obviamente, começou a me incomodar, o Espírito Santo começou a me confrontar e dizer, não, você tem que sair desse grupo, né? E era um grupo que eu já tinha amizade com alguns amigos não da igreja, e aí eu tive que tomar essa decisão. E aí eu estou falando isso aqui porque eu tenho quase certeza que isso aqui está servindo para muitos homens aqui. Então, amém. Não deixe as raposinhas iniciarem. Corta logo. Até porque você pode estar pensando, mas é um grupo de trabalho, aí é um grupo de amigos que eu tenho um negócio, alguma coisa assim. Existem outros meios, queridos. Não se deixe enganar, não subestime.
Porque começa desse jeito, aos poucos, e aí vai ficando o natural para você, né? E aí que a coisa começa a pegar. Então, era isso que eu queria falar aqui. Nós temos que se posicionar e cortar mesmo. Não só os grupos de WhatsApp, mas conversas. E as conversas também, Juvens, por incrível que pareça, a gente faz uma colocação de conversas, mesas de fora, né? Mas, de repente, eu estou falando aqui de conversas também dentro da igreja. Eu estou falando aqui de conversas de irmãos, irmãos de sangue mesmo, irmãos de sangue. Eu tenho 2 irmãos, né? Que ainda precisa nascer de novo, ainda precisa ter um encontro restaurador e transformador com a pessoa de Jesus Cristo. E, às vezes, quando a gente se encontra, a conversa é outra. A conversa é outra. Então, nós temos que estar ligado também nisso, para não deixar se influenciar, e sim falar muito de Jesus, falar muito do reino, falar muito que Deus é o nosso Pai Celestial, Deus, nós temos a paternidade, falar muito da nossa identidade que está em Jesus Cristo. Então, Amém. nós não podemos dar mole. Não dê mole não, meu irmão. Não dê mole não. Não brinque com o nosso limite. Amém. Fica longe do nosso limite, porque assim nós vamos ser homens de sucesso. Amém? Deixa eu pegar esse teu gancho aí, Manuel, porque geralmente quando nós somos novos na fé, novos que eu falo assim de 1, 2, 3 anos, né? Aquele ciclo de amizade, né, que continua com essas práticas aí do WhatsApp, da pornografia do WhatsApp, das fotos sensuais, né? Aí o cara quer sair desse mundo e os amigos, rapaz, somos amigos há 20 anos, você vai nos deixar, joga aquele apelo, né? Mas a pergunta é, meu irmão, tu quer agradar homens ou tu quer agradar ao Pai, a Uau! Deus? Muito bom, Juvens. É isso mesmo. Né? Então, são decisões que a gente tem que sair da posição de menino, da fé, né? E tomar posições de homens na fé. Isso aconteceu comigo, aconteceu com todos aqui, meu irmão. Eu fui sabatinado muito pelos meus amigos. Esse aí só dura 6 meses. Essa empolgação aí só dura 6 meses. Ei, meu irmão, pornografia aqui eu não aceito nesse grupo. Me posicionava, ficavam loucos. Ah, não quer mudar? Saí, né? Então, assim, o Paulo diz que morrer hoje para ele é lucro. Entendeu? Então, para deixar de caminhar com a pessoa que quer me tirar dos caminhos do Senhor, é uma decisão que não é uma decisão de você repelir a pessoa, porque você precisa ganhar essa pessoa para Cristo, mas é você se fortalecer para depois trazer essa pessoa para Cristo. E é como o Elcio falou, depois que a gente passa, né, essas pessoas que nos criticaram, né, eles vêm atrás de nós, né? Nós seremos as bases da palavra direcionada para os ouvidos delas, né? Então, meu irmão, não negocie a sua posição em Cristo Jesus. Na sequência aqui, Hamilton, o Fernando Falcão levantou a mão. Joia. Juvência, só para dizer que eu estou aqui, ó, de frente à Unimed para fazer meu exame de sangue, meu irmão, para subir o top. Só isso. Bom dia, obrigado. Boa, Milton. Aí, ó, o pai da fé, o pai da fé do Hamilton aqui, pastor, é o Fernando Falcão, ó. Ele que falou de Cristo para o Fernando e tal, e o Fernando está caminhando aí na palavra, vai subir a montanha agora, vai ter umas experiências. Ele mesmo. Com o Senhor Jesus Cristo. É isso aí, meu. Esse é o reino de Deus. Fernando Falcão. Amém, amém. É interessante que o que eu ia falar, Juvencio, você acabou de falar exatamente o que eu ia falar. Ontem eu estive com o Hamilton, né? Conversamos bastante, e eu falando para ele das mesas, sabe? As mesas que terão que ser abandonadas, né? É uma decisão difícil, porque você vem de muitos anos nessa mesa, mas você precisa
abandonar essa mesa, mas abandonar a mesa sem abandonar as pessoas, né? E a gente quer ganhar para Cristo, mas primeiro, e foi algo que eu particularmente errei no começo, e eu ficava assim, eu disse, como é que eu vou abandonar se eu quero ganhar para Cristo? Eu tenho que me fortalecer primeiro. Primeiro eu tenho que estar forte, eu tenho que estar não esqueço do Levítico 17, que foi o pastor Tiago, fincar a estaca no chão profunda, né? Eu tenho que estar com os pés bem firmados, bem firmados. Aí sim, aí eu posso não ir para aquela mesa, mas conversar com aquelas pessoas, tentar trabalhar para o reino de Deus, né? É Sim, isso aí mesmo. muito interessante essa palavra de hoje, muito forte, 3 tópicos aí maravilhosos. Perdão, eu não peguei o nome do pastor, porque o nome que estava aqui embaixo, pastor Leonardo, Leonardo né? Maia. Leonardo Leonardo Maia. Maia. Tu Leonardo Maia. com o da esposa Aline. Leonardo Maia, né? Vou seguir Sim. aqui, tá, Fernando? Ticiano, levantou a mão, Ticiano. Bom dia, amigos, tudo bom? Quero honrar a vida do Juvencio, esse homem de fé que tem levantado esses homens, despertado esses homens logo pela manhã cedo e tem feito assim uma diferença na vida de muitos, tem feito na minha vida também. Agradecer ao pastor Leonardo pela palavra sábia que foi colocada hoje pela manhã. Quero honrar a vida de um grande amigo que entrou na minha mesa agora, que eu pude acessar a mesa dele, na verdade. São 2 pessoas que moram no meu coração hoje, que é o Júnior Neri e o Elielson. Quero estar mais perto desse homem, porque ele é um homem de Deus, é um homem que me instrui, que me dá orientação, certo? E eu quero deixar aqui que hoje pela manhã eu fui despertado, porque o homem que eu sou hoje me veio à memória quando o pastor falou sobre deixar ser pastoreado, né? Lá atrás, o homem que eu sou hoje foi devido ao pastoreamento do meu pai, exclusivamente no culto doméstico. E eu senti no coração de Deus nessa manhã, quando o pastor falou de tomar a postura de um homem, de um líder de casa, para eu guiar meus 2 filhos, né? Meu rapaz de 16 anos, minha moça de 8 anos, porque ontem teve um evento que eu fiquei triste, mas eu fiquei esperançoso. Quando eu falei, vamos para a igreja, a minha filhinha de 8 anos estava na televisão e ela disse que não queria ir, esperneou. E eu olhei para a mãe dela e falei, filha, tá vendo? Isso já é um excesso de televisão, um excesso de informação não sadia. E nós temos que nos despertar para a gente orientar esses filhos, porque senão a gente vai pagar um preço muito alto. E como foi falado aqui, a gente tem que ser pastoreado primeiro pelos nossos pais, né? O pai dando pastoreamento aos filhos, para que esses filhos possam ter cabeça, né? E continuar no progresso, depois ser pastoreado por um líder de grupo, depois pelo um pastor, porque se eu não tiver a postura de orientar os meus filhos hoje, eu vou pagar um alto preço lá na frente, e essas crianças, elas vão sofrer. E eu tô aqui chorando agora aqui, porque eu sou o homem que eu sou hoje, como eu falei, porque o culto doméstico, eu disse muitas vezes, eu chorava, eu esperneava, meu pai insistia, vamos lá fazer o culto doméstico às 5 horas da manhã, às 6 horas, e à noite também fazia um culto doméstico. Eu vejo o quão pesado, o quão importante é essa informação de pai para filho, porque na própria Bíblia fala, é, ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ficar velho, não esquecerá dele. Então, isso é um fortalecimento para os irmãos, né, que têm filhos, e para mim também, na verdade, né? Amém. E eu queria deixar aqui honrar a vida de vocês, porque vocês são bênçãos na nossa vida. Gratidão, meu irmão, pelas palavras de sabedoria para nós, viu? Muito bom. Amém. É isso aí. Pastor Douglas. Levantou a mão, pastor Douglas. Graça e paz, homens de Deus, graça e paz, Juvencio, homem de Deus, que Deus abençoe a todos nessa segunda-feira, que todos tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Obrigado, agradecer a todos aqui, agradecer ao pastor, eu não conhecia o pastor pela palavra, né? Algo muito forte que eu achei interessante, só para
ele falou a respeito de companhia, né? Ali também. E eu lembrei de uma frase que todo mundo aqui conhece, todos os homens, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu queria só fazer uma adaptação nessa frase, depois da palavra do pastor. Diga com quem tu andas e te direi se terás sucesso ou não. Porque assim, com quem você andou lá no passado te levou até um lugar. Com quem você vai andar vai definir aonde você quer chegar. E a fé, ela é como uma jornada. Você começa de um jeito, só que você vai ter que manter aquela jornada para chegar até o final e receber tua bênção. Então, hoje recebe essa palavra. Com quem tu andas vai definir se você terá sucesso ou não. O pastor falou sobre sucesso, então defina com quem você vai andar. Ande com pessoas que te coloquem para cima, que te desafiam. Ande com pessoas que elevam o teu nível de fé. Deus abençoe. Homens de Deus, uma ótima semana. Já, amigão, já tô na fila da sua mesa, tá certo? Eis-me aqui, eis-me aqui. Simeão André. Pastor Simeão André. Bom dia, queridos. Graça e paz. Que palavra preciosa, né? Que palavra abençoada. Parabéns mais uma vez, Juvencio. Paul, tô vendo o Paul ali. Paul é parceirão. Gente, o culto, a nossa vida é um culto. Ela precisa ser um culto. E todo mundo fala de Romanos 12, 2, mas ele começa com o 1. E no 1 diz que nós precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício. E a gente precisa caminhar dessa forma. E às vezes a gente quer um culto que expresse as nossas emoções. O culto ele é racional. E quando nós oferecemos esse culto racional, nem sempre vai ter vontade. O irmão aí falou do culto doméstico. Então tem coisas que a gente vai fazer que muitas das vezes a gente não vai estar com vontade. Mas essa é a vida adulta. Essa é a vida do homem. Essa é a nossa missão. E tudo aquilo que nos afasta do propósito tem que abrir mão. Faz parte da nossa vida, né? Eu achei muito interessante a palavra do pastor, né, o Leonardo, porque às vezes a gente sempre quer assumir o lugar, muitas vezes quer ser o protagonista e a gente precisa deixar que o pastor tome de conta da nossa vida, vá nos dando o direcionamento, né, para que a gente possa ter a nossa paternidade restaurada e viver o propósito que Deus tem. Porque nesse processo, a gente deixa de ser a geração dopamina para ser uma geração que está bem enraizada. Amém. E as raízes, elas só vão se aprofundar se a terra ela for arada, ela for revirada. E isso provoca desconforto. Sim. Essa caminhada, meus amados, a gente precisa se lembrar que ninguém tropeça em montanha. A gente só tropeça em pequenas coisas. O Tobias falou aí sobre as raposinhas. Salomão fala disso porque ninguém tropeça em coisa grande. É pequenininho, sutil. E aí vai encontrando guarida. Então que o Senhor revire essa terra através do Espírito Santo dos nossos corações, para que a gente possa criar raízes profundas e frutificar, porque o fruto não beneficia a árvore. Amém, pastor. Amém, pastor. Obrigado pelos comentários. Cícero Oswaldo, para a gente finalizar, Cícero. Está sem microfone, irmão. Libera aí teu microfone, Cícero. Precisa liberar o microfone, Cícero.
Fique à vontade. Quem precisar sair, fica à vontade. Aqui nós estamos na hora da resenha, tá? O Cícero deu algum probleminha aí no áudio dele. Acho que caiu a internet dele. Deve ter caído a internet dele. Enfim, meus amigos, gratidão por hoje. Hoje tivemos um total de 110 homens na sala, mas meu coração pede sempre... Oi. Voltou, Pronto, meu Cícero? irmão Juvencio. Vamos lá. Serei Palavra breve, tá tá? contigo. Normalmente eu não gosto de intervir, não, mas é um tema muito pertinente acerca de liderança. E eu até coloquei no chat aí. Tem um jargão bem comum dentro da caserna, que a gente diz assim: quem não sabe obedecer, não sabe comandar. E aí eu fui pesquisar que fundamento bíblico tem disso, porque a gente escuta várias histórias, vários jargões, e me diz com quem tu andas, eu te direi quem és, e tudo isso também tem biblicamente, né? E esse específico tem lá, o maior exemplo de liderança foi Jesus. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, Hebreus 5:8. Tem outro muito bom, é que diz a humildade, esse é fantástico. A humildade precede a honra, também lá em Provérbios. A autoridade reconhece a autoridade, sujeitem-se a toda a autoridade humana, 1 Pedro 2,13. Então, esse foi uma das chaves que, importante essa mensagem, é acerca de liderar, obedecer, colocar-se no caminho. Dá para falar um monte de coisa aí, mas nosso horário está estourado. Obrigado pela oportunidade, meu irmão Juvencio, que Deus possa abençoar a todos. Uma semana maravilhosa. Líderes liderados têm mais sucesso em sua vida. Amém. Né? Essa foi uma das frases-chave do pastor Leonardo. Meus amigos, gratidão. Vamos colocar aí, meu coração está pedindo 140 homens nessa sala. Vamos provocar os outros homens. Já se passou nas nossas reuniões mais de 210 homens. Então, uns não estão acordando para estar aqui conosco. Nós temos que ser agentes do despertar dessa turma, né? E precisamos aí estarmos alinhados nesse propósito de impactar essa sociedade, virar chaves do coração dos homens e que homens se posicionem como líderes da sua casa, mas tenham de tudo o coração humilde, porque o orgulho ele precede a queda e o humilde será exaltado. Até amanhã, um dia de sucesso, um beijão no coração. Até amanhã, meus irmãos. Até amanhã, graças e paz. Até amanhã. Tchau, gente. Bom dia. Até amanhã. Bom dia, bom dia. Tchau.